Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, para mais uma vez estarmos desfrutando daquilo que Deus tem deixado para nós, através da sua palavra. Essa palavra que é viva, que é eficaz, essa que nos alimenta, Nós que somos dependentes de Deus, nós que um dia tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que nós não somos nada e que nós somos inteiramente dependentes dele. E o que nos diferencia dos demais não é sermos melhores, mas é entendermos que somos pecadores e que nós dependemos de Deus, que nós dependemos do seu amor, nós dependemos do sacrifício do seu Filho por nós ali na cruz do Calvário. E esse é o motivo que nos faz estar reunidos em torno dessa palavra. E nós podemos desfrutar dessa palavra. Quantos não entendem isso? Quantos pensam que a palavra de Deus, a Bíblia, é apenas mais um livro que buscam ler e entender com seu conhecimento natural? Quando nós sabemos que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas ela foi inspirada por Deus. E quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, quando nós lemos a palavra de Deus e permitirmos que o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, ele nos mostra coisas que não dizem respeito a essa vida terrena, mas a algo superior, a algo que foi perdido lá no passado, quando o homem, por sua desobediência, pecou e foi separado do seu Criador. E a palavra de Deus nos mostra o caminho de volta. Ela nos fala do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que deixou toda a sua glória ali no céu. Ele se esvaziou por amor a mim e a você. E ele veio a este mundo. E todos conhecem a história. Mas o mais importante que conhecer a história é conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que pode mudar as nossas vidas. E é isso que importa. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós queremos, mais uma vez, agradecer, porque o Senhor tem nos permitido, mais uma vez, estar aqui nessa noite, para desfrutarmos dessa comunhão que temos. Temos uns com os outros, com os nossos irmãos, mas principalmente porque hoje nós temos o privilégio de estar em comunhão com o Senhor. Porque o Senhor pagou o preço ali na cruz do Calvário. O preço dos nossos pecados. Pecados esses que faziam separação entre nós e o nosso Deus. Mas pela tua imensa graça, podemos hoje chegar na tua presença. Podemos falar com o Senhor. A tua palavra diz que nós devemos chegar na tua presença com intrepidez. Já não há um véu que nos separa. Não há separação. Nós hoje somos teus filhos
e co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar disso que é inexplicável. Como explicar que nós, homens e mulheres falhos, podemos estar falando com Deus Todo-Poderoso, um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas? Mas a tua palavra, Senhor, nos afirma que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós reconhecemos o nosso estado de pecado e confiamos em Cristo, os nossos pecados são perdoados e nós nos tornamos teus filhos e podemos desfrutar deste cuidado. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos continuar sob os teus cuidados neste momento que vamos passar aqui em torno da tua palavra. Amém. Eu quero dizer que vamos, neste momento, ouvir um hino. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem a falar com os nossos corações nesta noite. Já ressurgiu.
A minha fé na rocha está, em outro salvação não há, em outro salvação não há. Boa noite. Tem algumas expressões que nós usamos ou temos ouvido ser usadas com frequência durante os anos, e quando eu paro para refletir, não refletem a verdade, quando não dizem a verdade. Uma, por exemplo, é: todos os caminhos levam a Deus. Isso não é real, porque com essa declaração estão dizendo que seja qual for o caminho que eu decidi trilhar na minha vida, vai dar tudo certo no final. Se eu resolver ser hétero, gay, se eu resolver ser honesto, corrupto, se eu resolver ser violento ou manso, seja qual for o caminho que eu escolher, vai estar tudo bem no final. Tudo leva a Deus, tudo concorre para o bem, vai dar tudo certo. E essa não é uma realidade, porque a palavra de Deus me diz, o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui, ele declarou, eu sou o caminho, indicando que ele é o único caminho. Ele termina o versículo falando: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa frase, essa declaração está errada. De acordo com a palavra de Deus, ela está errada. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe um único caminho que leva a Deus. Mas uma outra expressão que eu tenho pensado bastante ultimamente é quando você ouve pessoas falando: mas nós somos todos filhos de Deus. E essa não é uma realidade também. Essa não é uma verdade. Porque essa frase, ela implica que, como eu sou filho de Deus, e eu entendo que Deus declara na palavra dele que ele é amor, que esse amor dele vai passar a mão na minha cabeça, vai me dar permissão para fazer o que eu quero, vai me recompensar no final, vai me auxiliar, vai cuidar de mim em todos os instantes. Então eu tenho refletido e eu tenho tenho pensado em dois versículos da palavra de Deus que tem declarações envolvendo essa palavra todo. Primeiro que me vem à mente é negativo. Quando você lê lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz: pois todos pecaram e destituídos ou carecem ou barrados ou impedidos estão da glória de Deus. Todos pecados. E nisso nós vemos que está abarcando toda a raça humana. Todo ser humano é pecador. Nasce em pecado. Essa é uma herança que nós recebemos lá de Adão e Eva, quando houve o pecado, entrou no mundo através da desobediência deles. Dali para frente, pecador só pode gerar pecador. Então todos nós somos pecadores. Não abre espaço, porque nós temos uma convicção de que o pecado impede o homem de entrar na presença de Deus. Como pode Deus puro aceitar o pecado na sua presença? Como pode Deus puro conviver com o pecado? Não dá certo, não pode ser. Então essa declaração ele fala todos, inclui eu, você e todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você vê andando pela rua, todas as pessoas habitando o planeta Terra. Todos pecaram. E ele continua falando, e destituídos, ou outras traduções colocam impedidos, carecem
barrados estão da glória de Deus. Isso significa que eles estão impedidos de entrar na presença de Deus por causa do pecado. Eles estão impedidos de gozar a presença de Deus, porque eles não têm condições de entrar na presença de um Deus santo por causa do seu pecado. Todos pecaram e impedidos estão de entrar na glória de Deus. Agora, não é gostoso a gente pensar dessa forma, porque o homem tem um anseio inato nele de relacionar-se com Deus. O homem, mesmo que ele seja abandonado num canto sozinho e nunca tenha contato com ninguém, ele vai ter inato, vai ter dentro dele um desejo, um reconhecimento de um ser superior. E vai ter o desejo de relacionar-se com esse ser superior. Essa é a realidade apresentada pela palavra de Deus. Você pode ver isso no homem. O homem faz de tudo para se relacionar com Deus. O homem faz de tudo para poder andar com esse Deus, mas ele não consegue por causa do seu pecado. E o seu pecado o barra da presença de Deus. Então ele começa a criar meios para poder atingir o seu objetivo, que é andar com Deus. Essa é a realidade do homem. O homem tem esse desejo, mas ele está barrado. Ele está impedido, ele está proibido de entrar na presença de Deus, porque eles têm o pecado, ele tem a sua natureza pecaminosa, ele é um pecador, e o seu pecado impede o homem de entrar na presença de Deus. Muitos homens têm se revoltado com isso. Muitos homens têm se voltado contra Deus, alguns têm procurado divulgar ou espalhar a ideia de que Deus não existe. Uns têm questionado Deus, se Ele é um Deus de amor, por que Ele faz isso, por que Ele faz aquilo? Outros têm tentado criar os seus próprios métodos, o seu próprio caminho, declarando ser o caminho que leva a Deus. Mas isso tudo é falho, isso tudo é fraco, isso tudo não dá certo, porque o homem é pecador e o seu pecado o proíbe de entrar na presença de Deus. A palavra de Deus declara que o desejo dele é que todos sejam convertidos, o desejo dele é que todos sejam salvos, o desejo dele é que todos entrem na sua presença. Mas essa não é a realidade que nós vemos, porque o homem está escolhendo cada vez mais se distanciar de Deus. O homem está escolhendo cada vez mais fugir da presença desse Deus, porque Deus faz certas imposições. Deus faz certas exigências que o homem não quer. O homem prefere viver a sua própria maneira, achando que vai conseguir entrar na presença de Deus. Que no final das contas, todos os caminhos levam a Deus. Que no final das contas, todos nós somos filhos de Deus. E, portanto, nós temos o direito. Que pai vai impedir o filho de entrar na sua casa? Que pai vai voltar o rosto contra o seu filho? Humanamente falando, se você examinar a nossa sociedade hoje em dia, isso acontece até demais. Mas que pai vai fazer isso? Então, nós pedimos que você pense um pouquinho nisso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo versículo que eu queria considerar com vocês, que usa essa palavra todo, é um versículo extremamente conhecido. Mas eu gostaria de pegar essa palavra todo e eu gostaria de mudar ela um pouco para podermos entender o que o versículo está dizendo. É o João 3,16. Ali em João 3,16 nós lemos o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria olhar esse versículo de duas formas.
Primeiro, se nós formos destrinchar esse versículo e olhar quem é Deus, que tipo de amor Ele tem pelo ser humano, a quem Ele amou, né? O que Ele fez e qual o resultado que acontece se o ser humano, se o homem crer em Jesus Cristo. Numa primeira leitura, quando nós chegamos a essa palavra todo aquele, mais uma vez, entendo que ele está se referindo a todo ser humano. Os com quem você convive, os da tua família, os que você vê na rua, todo ser humano que anda sobre a face da terra. Esse versículo está fazendo uma declaração geral. Ele vira e diz: Deus amou você, e se você crer em Jesus Cristo, você será salvo. Ele diz que todo aquele, seja homem, mulher, idoso, jovem, criança, da raça que for, se crer em Jesus Cristo, será salvo. É uma declaração ampla, uma declaração que se volta para todo ser humano. E isso é interessante porque nós, estando no nosso estado de pecador, recebemos uma oferta feita por Deus. A oferta é: se você crer, será salvo. É por isso que eu te amei, é para isso que eu enviei meu Filho ao mundo, para dar a sua vida na cruz do Calvário. Nós lemos em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e tendo enviado Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores ou inimigos dele, separados, abandonados ou impedidos de entrar na presença dele. A segunda olhada que eu quero dar no versículo é diferente. Eu vou ter que mudar essa palavra todos. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que somente aqueles que nele crê serão salvos, terão a vida eterna. Esse versículo está também mostrando para mim uma limitação. A limitação é o seguinte: nós queremos a vida eterna, nós queremos colher os frutos, nós queremos o benefício, mas ele fala: olha, somente aqueles que creem em Jesus Cristo receberão os frutos, colherão os frutos, receberão os benefícios. Somente aqueles que creem. E isso joga por terra a declaração que somos todos filhos de Deus. Isso joga por terra a declaração que todos os caminhos levam a Deus. Essas não são realidades. Somente aqueles que nele creem. Parou para pensar nisso daí? Não adianta você chegar ali no final dos tempos, no final, na presença de Deus, e querer choramingar. Não adianta você levantar 1001 razões pelas quais você acha que você deve ser recebido por Ele e ter o direito aos benefícios. Não adianta você fazer isso. Por melhores que sejam as tuas intenções, por melhores que sejam as tuas ações, por melhor que tenha sido a tua vida na face da terra, Ele diz que aqueles que creem em Jesus Cristo terão a vida eterna. Não perecerão eternamente, não serão lançados da presença dEle, mas terão a vida eterna. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12, nós temos uma coisa semelhante. Fala: todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, somente aos que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma condição imposta. Essa condição que é imposta é que você creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, não é acreditar, porque acreditar, nós acreditamos em muita coisa.
Acreditamos até em coisas que não existem, que são falsas, que são mentirosas. Nós acreditamos. Não é acreditar em Deus, é crer. É crer em Deus, é lançar sobre Ele a sua vida, entregar-se a Ele, confiar, depender dEle. E Ele fala, somente aqueles que creem em Jesus Cristo. Somente a esses que o receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente a esses que creram em Jesus Cristo foi eliminado o castigo, a pena da morte eterna, e passam a gozar de vida eterna. Somente a esses. A mais ninguém. Se uma pessoa não crê em Jesus Cristo, não tem como. Certa vez ouvi uma pessoa contar o relato, uma história, de que no Velho Oeste um homem que era muito bom, entrou num bar uma vez e bebeu demais e acabou entrando numa briga e matou o seu oponente. Ele foi preso. Ele foi julgado e foi condenado à forca. Mas a cidade toda se condoeu, porque ele era um homem muito bom, ele fazia muitas bondades ao povo, muitas caridades. Então eles se uniram e começaram a batalhar para que ele fosse perdoado. E escreveram e entraram em contato com o governador. E o governador então refletiu muito sobre o caso, mas ele disse, antes de eu perdoá-lo, quero conhecê-lo. E ele se vestiu de, um pastor, padre, e foi lá naquela cidade para visitar aquele homem. Chegando lá, ele entrou na carceragem, e o homem viu, ele reclamou, xingou, brigou, gritou, falou, sai daqui que eu não quero nada a ver com você, não quero nada a ver com religião, e expulsou aquele homem dali de dentro. Triste, o governador saiu e foi-se embora. Pouco tempo depois veio o dia da execução daquele homem, ele estava ali no calafalso, com a corda no pescoço, e ele pediu o direito de falar algumas coisas. E foi concedido a ele o direito de falar. E ele virou para aquela multidão que estava ali, muitos chocados, muitos chorando, e ele falou, olha, em poucos segundos, poucos minutos eu serei executado. Eu vou ser pendurado pelo pescoço até morrer. Mas eu não estou sofrendo isso por causa do crime que eu cometi. Eu estou sofrendo isso por causa do perdão que eu recusei. Porque o carcereiro entrou ali e falou para ele, aquele que você expulsou daqui era o governador, e no bolso do paletó dele estava a tua carta de perdão. Você rejeitou. Ele falou, você é condenado pelo perdão que eu rejeitei. Eu fui tolo a ponto de rejeitar o perdão que o governador estava para me oferecer. Isso é um alerta. É um alerta para todos nós. Essa história traz um alerta, que é, não rejeite o perdão que Deus te oferece. Caso contrário, se você o rejeitar, você perecerá. Você será lançado no inferno. Você será lançado num lugar de horror. Você será banido da presença de Deus. Não tem outra escolha. A palavra de Deus não me oferece outra opção. Ou você crê em Jesus Cristo, deixa de sofrer a consequência ou o peso da morte eterna e passa a possuir e gozar de vida eterna, ou você rejeita o perdão, você rejeita o que foi feito na cruz do Calvário e você sofre as consequências, que é o inferno. Nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que aceitaram, que creem em Jesus Cristo, têm o direito de ser feitos filhos de Deus. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo
deixam de perecer e passam a gozar a vida eterna. Nem todo caminho leva a Deus. Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho. Reflita, pense, considere a oferta que é feita em João 3,16, o alerta que é feito em Romanos 3,23, a declaração feita em Romanos 5, a declaração feita em João 1, são reais e verdadeiras hoje. São reais e verdadeiras hoje. Mas como eu sempre falo, daqui para frente eu estou, digamos, de mãos atadas. Não posso fazer nada. A responsabilidade que me foi dada eu desincumbi, que foi de apresentar essas verdades, apresentar esses alertas. Agora depende de você. A escolha, se você vai crer em Jesus Cristo, depende de você. Depende de você. Mas cuidado, porque o preço de rejeitar o perdão de Deus é alto. Amém. Muito bem. Já temos ouvido aquilo que o Senhor tem transmitido ao seu servo, né, para falar aos nossos corações. Que essa palavra possa falar, de fato, ao nosso coração. Eu não sei como você tem recebido essa palavra, se você já ouviu essa palavra e você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ou se ainda essa palavra é apenas uma palavra. Que nessa noite você possa meditar nessa palavra. Porque as nossas vidas são feitas de escolhas. E nos preocupamos em fazer escolhas no que diz respeito à nossa vida terrena. Queremos o melhor para nós. Um bom emprego, uma faculdade. Isso é importante. Só que isso, um dia, vai findar. Vai ficar aqui. Mas existe uma escolha que deve ser feita em vida. E essa escolha, ela vai refletir para a eternidade. O que você tem escolhido? Você já tem escolhido estar com o Senhor? Aquele que abriu mão de tudo por sua causa? Por amor, ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário. Pense nisso. Aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Vamos estar ouvindo mais um hino.